senhores, o quarto e último exercício que nós vamos estar fazendo hoje é: o gráfico representa as posições de dois carros A e B em função do tempo. Os carros descrevem uma mesma trajetória retilínea. Então percebo que o A, por ser gráfico espaço por tempo, é uma reta, já garante que é mu, movimento uniforme. O B também é uma reta, garante para nós que é um mu também, movimento uniforme. Entre o instante zero e o instante em que os dois carros se encontram, aqui onde as curvas se cruzam, indica para nós que eles estão na mesma posição, né? Então existe um instante de encontro que ele não forneceu. O carro A terá percorrido, então olha só, ele quer saber o quanto o carro A vai andar. Ele quer saber a distância que o A percorreu desde o instante zero até o encontro, ou seja, o delta S do A, tudo bem? Peão, daria para fazer por semelhança de triângulos essa daí também? Dá. Só que, sinceramente, eu acho que por equação organiza mais e fica mais tranquilo também. Em triângulo você não tem que fazer 3 semelhanças de triângulo aí, não sei se vale a pena. Vamos lá então, com as equações? Então olha só, primeiro a gente vai ter que encontrar esse instante de encontro. Para isso eu vou ter que igualar as equações. Para isso eu preciso montar as equações. Para isso eu preciso conhecer a velocidade de cada móvel, certo? Então olha só, velocidade do A, vamos calcular? Velocidade do A velocidade é ΔS sobre ΔT, né? Vou colocar direto já. Olha o A. Ele vai do 0 até o 240, então ele anda 240 km no intervalo de tempo de 3 horas. 240 por 3 dá que a velocidade dele vale 80 km por hora. O B. A velocidade do B será: o B vai do 90 até o menos 110. Cuidado. Ele anda 90 km no primeiro trecho, mais 110 aqui no segundo. Então, no total, ele andou 200, né, sobre a trajetória. Só que ele não está a favor da trajetória, ele está contra a trajetória. Então, ele variou menos 200 km, o seu ΔS. Isso no intervalo de tempo de 2 horas. Então, percebo que a velocidade do B vale menos, por ser um movimento retrógrado, né, 100 km por hora. Fechou? E agora nós vamos montar as equações. Como os dois são movimento uniforme, nós vamos trabalhar aqui a equação de sorvete. S é igual a S0 mais VT. Móvel A. A gente vai poder falar que o SA é a posição inicial dele na trajetória, ó, que era 0, mais a velocidade, que é 80, vezes T. Então ficaria 0 mais 80T, dá o próprio 80T. Do B. É a posição inicial dele, no início do movimento ele está lá na posição 90, mais a velocidade dele, que nesse caso é negativo, então fica menos 100, vezes T. E aí, para a gente achar o encontro, nós vamos fazer isso daqui, ó. A posição final de A e a posição final de B precisam ser iguais. Então vamos colocar as equações aqui, ó. Vai ficar 80 vezes T, que é o SA, igual ao SB, que vale 90 menos 100 vezes T. Esse 100T negativo passa para o outro lado positivo, né? 100 mais 80 vai dar um total de 180 vezes T, igual ao que sobrou do outro lado, que é 90. Corta um 0 com 0, 18 passa dividindo, a gente descobre que esse instante de encontro é 9 por 18, que dá meia hora, ou seja, após 30 minutos ocorre o encontro entre eles. Como ele quer o ΔS que o A percorre nessa meia hora, senhores, então nós vamos trabalhar com A. A velocidade média do A vai ser o ΔS do A sobre o ΔT, que nesse caso é o intervalo do tempo de encontro, certo? A velocidade do A vale 80 km por hora, o ΔS é o que nós queremos, e o tempo de encontro, que ele vai percorrer, é de meia hora. Portanto, a gente descobre: o meia hora passa multiplicando 80 vezes meio, a gente descobre que a distância percorrida pelo móvel A nesse intervalo de tempo é de 40 km, o que nos dá a alternativa B. Fechou? Grande abraço.